Vamos começar logo com aquilo que pode doer no teu bolso: a insegurança do ministro Haddad. A reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e as lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado, com a finalidade de apresentar as medidas em estudo pelo governo que possam servir de alternativa ao aumento do IOF, terminou por volta das 23h40 deste domingo, dia 8, ontem. Em breve declaração aos jornalistas, Haddad afirmou que os participantes chegaram a um acordo geral em torno de 4 pontos. Estou tão curioso, vamos ouvir? Eu dividiria assim, os temas em 4 temas que foram abordados, né? 2 deles conjugados, que é uma medida que vai ser tomada, uma medida provisória, que vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro, uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimentos sobre títulos e temas afins. Ô Haddad, dá para ser mais específico, filho? O ministro sublinhou que a medida provisória entrará em vigor assim que editada, como toda medida provisória. Mas como mudanças tributárias requerem uma quarentena para entrar em vigor, alguns pontos só terão efeitos nos próximos meses. Por outro lado, durante um evento nesta manhã, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o Congresso não tem compromisso de aprovar a medida provisória do governo. Vamos ouvir? E eu penso, na verdade, que além dessas questões que foram discutidas ontem, e não há do Congresso, viu, Fernando? É importante aqui registrar o compromisso de aprovar essas medidas que vêm na medida provisória. A medida provisória será enviada apenas para que, do ponto de vista contábil, não se tenha que aumentar o contingenciamento que já está sendo feito, o bloqueio e contingenciamento de 30 bi. E a medida provisória vem para que possamos discutir os efeitos daquilo que está sendo trazido pelo governo. E o Congresso terá o tempo de debate para avaliar quais dessas medidas deverão ser levadas em consideração, para que a partir daí possamos aí fazer essa compensação daquilo que seria resolvido apenas com o decreto do IOF. Meu querido Ricardo Rous, como é que alguém que pretenda investir recursos do exterior aqui no Brasil, investir numa empresa, começar a produzir, gerar emprego, como é que algum brasileiro que está aqui querendo também tirar o seu dinheiro da aplicação, que está dando uma boa rentabilidade, para se aventurar em algum tipo de negócio, consegue enxergar essa confusão? Porque agora a medida provisória que substituiria o aumento do IOF, a gente não sabe se vai ser aprovada. Enquanto ela é discutida, o IOF já segue aumentado. Meu amigo, que hospício que é esse? Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas de bancada, e boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Capês, você colocou uma palavra maravilhosa. Que hospício que é esse? O governo Lula está completamente perdido, está batendo cabeça, vai de mal a pior. E essas declarações do ministro Haddad que nós vimos há pouco aqui mostram exatamente isso. Um ministro gaguejando, um ministro que não sabe exatamente o que vai acontecer, falou que vai enviar um MP ao lado do presidente da Câmara e do Senado. Aí o presidente da Câmara, no dia seguinte de manhã, já disse que não tem compromisso em aprovar. A MP vai ser recebida pela Câmara dos Deputados apenas por uma questão contábil, mas não sabe se vai, de fato, ser aprovado ou não. O governo está perdidinho. Fez o aumento do IOF, o mercado reagiu muito mal, agora precisa desfazer de alguma maneira isso. Então está planejando o quê? Aumento de tributo. Tirar algumas isenções, aumentar tributo aqui, aumentar tributo ali. O que o governo precisa entender de uma vez por todas é que ele precisa fazer o corte de gastos, precisa cortar na carne. O governo precisa
cortar gastos, ministro. É isso que a sociedade brasileira está esperando que seja apresentada pelo governo Lula. Um corte robusto de gastos no governo. Mas isso o governo não vai fazer. Então ele joga para um lado, ele joga para o outro, tenta tirar daqui, aumentar ali, vai desagradando um, vai desagradando o outro. Enfim, o governo está batendo cabeça, não sabe o que faz e isso não é nada bom. Ô Ricardo, e também acho que precisa dar alguns exemplos de austeridade, porque essas excentricidades do presidente, da primeira-dama, nas viagens que fazem ao exterior, não é porque custa uma diária 10 mil euros que vai quebrar o país, mas isso sinaliza algo diferente. O país inteiro economizando, lutando para pagar R$1 trilhão por ano de juros, só da dívida pública, e essa gastança toda. Como é que você vê isso também, esse comportamento do presidente? Olha, política é símbolos, Fernando. Política é símbolos e os símbolos que o presidente da República, junto com a primeira-dama nas suas viagens em especial, são os piores possíveis. Você falou tudo. O Brasil está lutando para cortar gastos, o brasileiro está cortando o gasto, porque quando ele vai ao supermercado, ele sente no bolso a realidade do custo Brasil. O ministro Fernando Haddad está sambando para um lado e para o outro, porque ele tem que aumentar gasto, porque o pensamento deles é esse, eles têm que aumentar a arrecadação, não é esse o correto, na minha opinião, é o corte de gasto que deveria ser priorizado, e o presidente da República poderia mandar uma mensagem para o país, cortando também esses excessos que são apresentados nas suas viagens. A última viagem à França, por exemplo, ficou num hotel que custou milhões de reais para os brasileiros. Está errado, presidente, está errado do meu ponto de vista, isso está erradíssimo, porque manda uma mensagem errada ao povo. Ao mesmo tempo que exige da gente um arroxo que a gente passa quando vai ao supermercado, todos nós brasileiros, a gente não vê isso no dia a dia das viagens do presidente. Doutora Jaqueline Valles, nossa querida professora, eu ouço dos economistas, eu não sou economista, mas eu ouço dos economistas que o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é um tributo regulatório, não é um tributo para você fazer arrecadação tributária. E parece que o Fernando Haddad elevou o IOF para tentar manter o equilíbrio fiscal, já que o governo não quer cortar as despesas. Como é que você vê tudo isso? O presidente do Banco Central, que é um grande economista, o Gabriel Galípolo, disse: eu sou contra aumentar o IOF, que manda um mau recado para quem está querendo investir no Brasil. Como é que você vê toda esta situação? Boa tarde a todos. Como é que eu vejo toda essa situação, Fernando Capês? É muito intrigante, né? Eu sou advogada e, obviamente, como qualquer brasileiro, isso surte nisso tudo surte uma grande insegurança. Porque você mesmo falou, IOF é um tributo, tá? Regulamentado, não um tributo de arrecadação. E aí o Fernando Haddad, ele me coloca uma situação que traz uma insegurança muito grande, porque ele parece que vai experimentando. Põe aqui um pouquinho, o pessoal reclama, volta. Põe do lado um pouquinho, o pessoal reclama, volta. Então, esse experimento de situações econômicas causa a mim, que sou uma cidadã comum, como qualquer outro, uma falta de clareza. Nós temos um plano ou não temos um plano? Nós podemos seguir nessa linha ou não podemos seguir nessa linha? Ou nós estamos colocando e, dependendo da gritaria, a gente volta? Isso tudo muito intrigante. E, realmente, como o colega aqui já falou, há uma falta de organização muito clara, né, nessa parte dos tributos. Guilherme Mendes, ali já no período de transição entre as eleições de 2022 e o final do ano, a equipe de transição, sob a orientação do novo governo Lula, Fernando Haddad, furou o teto de gastos em 160 bilhões de reais. Nós estamos com uma dívida pública de 7,6 trilhões de reais e vamos pagar 1 trilhão de reais, que é praticamente 10% por ano do PIB nacional, o que é um risco enorme para a credibilidade financeira do país. E agora essa discussão. Está tudo errado ou não? Com a palavra, a defesa. Boa tarde, Capês, amigos de bancada, você aí de casa. Não tem nada errado. A gente tem visto que o mundo, de uma maneira geral, tem gasto mais. Os Estados Unidos mesmo, você falou em nota de rebaixamento de nota, né, de rating e avaliação, segurança, enfim, tudo aquilo que as agências econômicas fazem. Os Estados Unidos, depois de mais de 100 anos, também foi rebaixado, né, do AAA
para uma nota menor, lá por motivos outros, né? O governo americano vem investindo muito em apoiar as guerras dos seus parceiros e, por razão disso, tem que se endividar. No Brasil, o caminho é diferente. No Brasil, é investimento social e essa é a marca do governo e foi para isso que ele foi eleito. Agora, o que fica claro para mim no ministro Haddad é que, de fato, ele tenta compensar as arrecadações, né, a arrecadação, melhor dizendo, que não tem encontrado lastro para que os programas sociais não sejam reduzidos de formas artificiais. Por quê? Porque a origem primeira da visão do governo em se fazer uma política tributária compensatória, não é? Ou seja, a isenção de imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil reais, a taxação das ditas grandes fortunas, ou, melhor dizendo, né, a transmissão de bens, o aumento dos tributos sobre a transmissão de bens, nada disso é encarado pela sociedade. As bancadas muito bem organizadas, toda hora que você mexe ali, gritam e o governo é obrigado a recuar. E política é assim, não é? Quando você fala, por exemplo, em diminuir os subsídios, seja para o agronegócio, para a linha branca, para indústrias automobilísticas, as bancadas imediatamente se organizam e começam a negociar outras pautas de interesse do governo. É assim que funciona. Então, num momento em que a sociedade se coloca de uma forma inegociável, né, não aceitando mais nenhum tipo de aumento de tributo, ele vai tentando, dentro daqueles tributos que são aparentemente, né, de regulação exclusiva do governo, como é o caso do IOF, compensar essa arrecadação. É isso que acontece. Agora, enfrentar a questão de verdade, não tem como enfrentar porque o sistema está travado. Tá bom. Olha, eu vou falar, o Guilherme é bom, hein? Olha, falou. Me lembrou um jornalista que costumava dizer: o jogo é jogado e o lambari é pescado. Vai pra cá, vai pra lá, e esse lambari ninguém pesca porque é liso. Agora, deixa eu te perguntar pra nossa querida Priscila Silveira. Priscila, esses dias eu estava andando, mais precisamente sábado, ali pelo calçadão da Faria Lima, passei em frente ao Shopping Iguatemi, estava em direção à Praça Pan-Americana. Eu parei desolado, olhei para o asfalto daquela avenida e falei: por que a culpa é sua, Faria Lima? Por que a culpa é sua, Faria Lima, e não do governo? Temos que culpar o asfalto da Faria Lima ou temos que culpar os desacertos do governo que não sabe para onde vai? Boa tarde, Capês, aos meus colegas aqui da bancada, toda a nossa qualificada audiência. A gente tem muitos problemas aqui, né, Capês? Não se nega que o setor financeiro influencia, sim, né, na questão ligada à parte econômica do nosso país. Se você escuta os economistas, eles dizem até que quem manda na economia do nosso país são as pessoas como, por exemplo, ali o pessoal da Faria Lima, entre outras situações. Agora, o fato de influenciar não quer dizer que o governo não tenha, né, o poder de mando e comando para fins de estabelecer devidamente o que deva ser colocado dentro de uma pauta econômica. Os meus colegas aqui que me antecederam já disseram, e a gente tem que aqui concordar, que essa possibilidade do governo, uma hora colocar, olha, a IOF vai ser de tanto, aí recua, aí volta, se reúne em conjunto com os parlamentares, levando a crer que, de alguma forma, há, e houve mesmo, uma interferência desses parlamentares no recuo com relação à porcentagem que deveria ser colocada. Então, o que me parece é que, ora, ele quer mostrar, e eu digo ele, o governo, né? Ele quer mostrar esse poder de mando, poder da caneta, mas sozinho com o poder da caneta, não há possibilidade, né, de deixar claro aí o que ele quer fazer. Por quê? Porque há essas outras interferências. Tanto é verdade que, posteriormente, o ministro, né, Haddad, ao colocar lá a porcentagem de IOF num primeiro momento, depois ele se junta, vocês se lembram disso? Na semana passada, junto com o Hugo Mota, para dizer assim, olha, nós vamos recuar, mas nós estamos juntos, até mesmo para o mercado, né, não trazer um preceito mais negativo do que outrora aconteceu. E o que isso quer dizer? Se o mercado se rebela diante desse aumento a qualquer modo, o nosso bolso sente e todo, né, esse carrossel se desgoverna, como a gente vem observado. Então, eu acho aqui que há uma falta de um planejamento prévio, até mesmo para comunicar como esses aumentos serão feitos. Agora, não concordo, obviamente, né, com a possibilidade de só arrecadar. O fato de arrecadar, sim, a gente traz um crescimento econômico para a arrecadação, mas a gente é um dos países que mais arrecadam.
Não adianta só arrecadar para ter aí crescimento econômico, Capês, e gastar além do que eu ganho. Então, a gente sempre fala disso, que a matemática não fecha. Porém, teve uma coisa que eu gostei, e eu preciso dizer. Não brinca. Você sério, gostou de alguma coisa? Gostei. Eu preciso dizer. Sabe o que eu gostei? Acho que vocês também vão concordar. O aumento para a taxação das apostas esportivas. Por quê? A taxação das apostas esportivas está ali nos moldes de 12% e nesse pacote econômico ela passará, né, se é que vai, se eles não vão voltar, né, no entendimento, enfim, a 18%. Então, eu acho que nesse ponto, neste ponto em específico, mandou bem aí, né, nesse caso. Agora, nos demais, olha só, o ministro fala, a gente vai ter isenção de alguns impostos e algumas outras tributações, mas veja, alguns outros que seriam isentos serão tributados. Mas vão ser tributados com muito carinho, porque ele diz lá que, ao serem tributados, eles serão cobrados com maior incentivo, ou seja, dizendo assim, eu estou te dando um tapa, mas estou te dando um carinho também. Você vai pagar tributo, mas vai ser só um pouquinho e você vai ter um monte de incentivo. Então, eu acho que na hora de comunicar, Capês, não estão sendo claros e, ainda que tenha algum crescimento, não fica demonstrado para nós, como qualquer do povo aqui, né, que é da população. Pois é, a julgar pela reprovação do presidente Lula, que 66% não querem que ele saia para a reeleição, o pessoal está tomando mais tapa do que carinho. Mas eu queria agora fazer uma pergunta aqui para o nosso querido Ricardo Rous. Claro que o Guilherme Mendes já se movimentou e você vai poder contestar. Guilherme, aqui é polêmica, é linha de frente, aqui não é linha de lado. Estou arrumando para tá certo? Muito bem. Meu querido Ricardo Rous, a dívida pública do Brasil, o Brasil está devendo 11 trilhões e 700 bilhões de reais. Subiu essa dívida 12% o ano passado. Governo Gastão. 11 trilhões, não é bilhões, é 11 trilhões e 700 bilhões de reais. Nós estamos pagando de juros acumulados em 12 meses 930 bilhões de reais. Olha, agora eu quero que você comente o seguinte. Eu tenho visto muitos programas de economia analisando a economia norte-americana. Os Estados Unidos têm um PIB de 29 trilhões de dólares. 29 trilhões de dólares. E está pagando de juros de dívida por ano, juros, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Todo ano ele paga de juros. Perguntaram, a economia americana está correndo risco? Porque as letras do Tesouro americano estão desvalorizando. Qual o risco hoje da economia americana? E os economistas dizem, olha, como o PIB é de 29 trilhões de dólares e estão pagando 1,2 trilhão de juros, 10% de 29 trilhões é 2,9, 5% é mais ou menos 1 trilhão, 450 bilhões, ainda estamos abaixo de 5%. Nós estamos pagando de juros 3,5% do PIB. Isso ainda não é muito risco. Se chegar a 6%, a situação é preocupante. Pois bem, se o Brasil tem um PIB de 11,7 trilhão e paga 1 trilhão de juros, nós estamos bem acima de 6%. A nossa situação, portanto, por mais que queiram passar coloridos, falando cruamente, é uma situação de risco fiscal. Como você avalia a maneira como o governo está lidando com isso? Sempre sorrindo, contando piada, todo mundo batendo palma quando o presidente fala. Você não acha que o Brasil está... Existem dois Brasis? O Brasil de Brasília, das polêmicas internas, e o Brasil dos brasileiros? Capês, nunca a frase mais Brasil e menos Brasília fez tanto sentido. O Brasil está, sim, correndo risco, ratings internacionais rebaixaram a nota do Brasil. Não adianta a gente querer comparar Brasil e Estados Unidos, são realidades completamente diferentes. E mesmo sendo realidades completamente diferentes, nos Estados Unidos há um movimento que está acontecendo agora do Trump, preocupado com os títulos da dívida pública que vão vencer agora no governo Trump. Então, toda a movimentação que o governo Trump está fazendo é com o objetivo de reduzir taxa de juros para que ele possa renegociar esses títulos com uma taxa de juro menor. E a situação deles, nem de longe, se parece com a situação do Brasil. E aqui no Brasil, não. Aqui o governo
nitidamente está perdido. O que foi prometido durante anos eleitorais da eleição passada não está sendo cumprido. Agora vai ter uma briga ao longo desse ano para que a gente consiga a redução do imposto de renda para quem ganha menos de R$5.000, que vai ser a menina dos olhos agora do governo. O governo está tendo dificuldade de relacionamento com o Congresso. A gente está tendo dificuldade de relacionamento entre os três poderes, STF com o Legislativo com o Executivo. Está uma briga danada e a gente percebe a cada movimento do governo federal que ele está perdido. Aumenta o imposto, depois abaixa o imposto no dia seguinte, agora já renegocia para poder mudar a lógica do imposto, vai tirar isenções que nós tínhamos. Para onde? LCA, letra de crédito agrícola, vai mexer no agronegócio. Que se você olhar o crescimento que nós tivemos do PIB, ele foi basicamente puxado pelo agronegócio, onde agora o governo está querendo aumentar ali um pouquinho mais de juros, tirando a isenção da LCA, por exemplo. Enfim, mostra que o governo brasileiro está perdido, está dando risada, está fazendo piadinha, que é o que o governo Lula sabe fazer. Em especial o presidente Lula, ele vai para o exterior, faz uma piadinha, faz uma dancinha e acha que vai dar tudo certo. Mas isso não está acontecendo. Retrato disso, diz a popularidade do presidente indo para baixo, não se recuperando. Mais de 66% dos brasileiros entrevistados em algumas pesquisas não querem que o presidente tente a reeleição. Olha só, não querem que o presidente em exercício tente a reeleição. Tão mal está indo o governo. É realmente para causar calafrios em quem está em torno ali do presidente Lula, preocupado com a reeleição que está chegando, está se avizinhando aí logo em 2026. Guilherme Mendes, a performance que o povo quer ver é a performance da economia. Pois é, mas nem tudo são flores ou pesadelos, né? A dívida pública é 11,7 trilhão, estamos pagando 1 trilhão de juros, IOF aumentou, continua elevado enquanto está essa confusão toda, crime organizado não para de crescer no Brasil, faturando já 300 bilhões de reais em lavagem de dinheiro,